Hoje estarei ministrando a palavra de Deus e quero começar orando. Vamos orar? Pai, obrigada por essa noite maravilhosa, obrigada por esse ministério maravilhoso, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa minha boca, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. O título da minha mensagem nessa noite é A Resposta que Você Precisa. Que legal, né? Vou falar de novo. A resposta que você precisa. Começo falando. É a resposta que você precisa, não a resposta que você quer. Que bom que vocês estão aí, pessoal. Eu amo pregar quando vocês estão acordados. Bênção, gente. Então, assim, anote. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quero ler 1 Reis 3, do 5 ao 13, que diz o seguinte. Acompanhem comigo, por gentileza. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não me pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Amém? Uau! Só o texto, né? By itself aqui. Só o texto sozinho. Uau! Uau! Imagina Deus, o Criador de tudo, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, olhando para você e falando assim, você fez uma oração, ele vai falar assim: eu vou fazer o que você pediu. E não somente isso, porque você fez um pedido da maneira certa, porque você me agradou, eu também vou te dar o que você nem me pediu. E vamos conversar a respeito disso então. Não sei se você já parou para pensar nas nossas vidas, mas o tempo todo a gente está decidindo coisa. Se você diz sim para uma coisa, você consequentemente disse não para várias outras. Se você começou uma faculdade, você disse não para outras faculdades. Se você decidiu namorar, eu decidi namorar com o Rômulo, eu disse não para todos os homens do mundo. E o tempo todo, conscientemente ou inconscientemente, a gente está tomando decisões. Mas eu quero conversar com você a respeito das respostas. O que de fato nós precisamos? Porque o tempo todo a gente tenta entender, a gente planeja, a gente quer muitas coisas, mas às vezes a gente foge e a gente não escuta aquilo que é necessário, aquilo que precisa acontecer, aquilo que já está ali escancarado na nossa cara, mas você não quer aquilo ali, então você está assim, não é o que eu quero, então a gente não aceita algumas coisas. Então vamos juntos analisar então novamente ali 1 Reis 3, do 7 ao 13, porque a gente vai desmembrar esse texto, de versículo por versículo. Olha lá, começando pelo 7. Diz o seguinte: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai. Primeira coisa que ele falou: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Prestem atenção nesse versículo. Continuando ali, ele diz: teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. 9, prestem atenção nesse outro também. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse grande povo?
O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, nem vida longa, nem riqueza, eu vou fazer. Darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Vamos juntos, então, alinhar na nossa oração e receber da parte de Deus a resposta que precisamos? Por isso eu quero falar com você o meu primeiro ponto nessa noite, que é: reconheço a minha incapacidade. Reconheço a minha incapacidade. Ali no versículo 7 ele falou, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Pronto. A melhor coisa na sua vida, a melhor coisa na minha vida, a melhor coisa na face da terra é reconhecer que não consigo fazer. A melhor coisa. Luísa, mas não é isso que eu aprendi na minha palestra de ontem lá de publicidade, propaganda, de marketing. Pois é, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Olha só o que diz em João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quantas coisas você consegue fazer sem Deus? Nenhuma, nada. Nada. Não, mas eu vou assinar esse contrato. Não dá. Não, mas eu vou começar esse relacionamento. Não dá. Não, mas eu vou... Não dá certo. Não dá. Pois sem mim, nada podeis fazer. Nada. Eu gosto aqui porque fala a palavra, ó, nada podem fazer. Não nada consegue. Porque quando a gente fala de conseguir fazer algo, é você que está tentando, que está treinando, está treinando, está treinando. De repente você emagreceu e conseguiu entrar naquela calça. De repente você conquistou aquela menina, você conseguiu. Mas não, aqui é você não pode. Não tem como. Não é possível você fazer nada. Então, eu lembro anos atrás, eu nem sei se o Romulo lembra disso, mas ele falou uma mensagem que era assim, o ideal é nem tentar. E se a palavra de Deus diz assim, então, sem mim nada podeis fazer, por que a gente tenta, né? Por quê? Eu falo para mim mesmo, Luísa, por quê? Por quê? O ideal é nem tentar. Luísa, mas eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Eu quero lembrar você, lembrar a mim mesma, lembrar a todos nós, que nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Não são as minhas forças, não são a minha sabedoria, não é a maneira que eu falo, não é a maneira que eu ajo, não é a maneira que eu me porto. Não é. Eu preciso entender que Ele é a videira, eu sou um ramo. Eu preciso receber essa verdade na minha vida. É necessário sobre todas as áreas da sua vida. É necessário você, como pessoa jurídica, reconhecer que não é o seu mestrado pós-doutorado que vai manter você lá em cima. Não é a sua decisão de namorar a mulher mais linda do universo que vai te dar filhos maravilhosos. Não é. Por mais, não vamos juntar o cara mais lindo do mundo, a mulher mais linda do universo. Não. Sem mim, nada podeis fazer. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, que nessa noite eu quero que você receba do fundo do coração, estamos caminhando já, vocês vão entender o que eu estou falando, mas a primeira coisa é, reconheça que você é incapaz. Reconheça que sem Ele, nada você pode fazer. Nada. Sabe quando a gente escuta os jovens, a gente atende os jovens, não, eu quero sair de casa porque eu quero minha independência. Sabe o que o jovem está falando para a gente? Eu quero sair de casa porque eu quero morrer. Por quê? A partir do momento que você declara, eu preciso ser independente, eu quero ser independentemente financeiro, eu quero ser não sei o que. Não. Luísa, mas então eu preciso mudar o meu vocabulário. Você precisa mudar o seu vocabulário. Sinto-lhe lhe informar, com todo amor e carinho. Você precisa mudar o seu vocabulário. Você precisa dizer, eu preciso depender somente de Deus. Tá, Luiz, eu vou falar isso para minha amiga na faculdade, que está perguntando para mim se eu vou morar sozinha ou não. Sim. A sua boca traz vida sobre tudo que você faz. Pare de falar, não, eu sou independente. Você não é independente. Você é dependente do Pai, em nome de Jesus. Sabe, o Brasil é independente? Não, o Brasil é dependente do Senhor Jesus.
Essa igreja é dependente do Senhor Jesus. Essa cidade, o nosso prefeito, o nosso futuro presidente é dependente do Senhor Jesus. E ele entende que sem Deus, e ele recebe que sem Deus nada podeis fazer. E ele entende, toda a nação, em nome de Jesus, toda a humanidade vai desfrutar e entender que somos os ramos porque ele é a videira. Porque reconhecemos a nossa incapacidade. Não somos independentes. Somos dependentes do Pai. Amém? Meu ponto 2 é: reconheço que a resposta só pode vir por meio dEle. Preste atenção nesse detalhe, porque se a resposta veio fora de Deus, fora da palavra de Deus, aquela resposta não é o que Deus tem para você. Oh, simples assim? Yes. Preste atenção. Preste atenção, existe uma outra versão ali do versículo 9 de 1 Reis, versículo 3, que diz o seguinte: dê-me uma mente que entenda como governar e que saiba a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, quem será capaz de governar esse povo? Olha o que ali Salomão fala: me dá um coração cheio de discernimento para governar. Por que Salomão pede para Deus? Porque ele sabe que Deus é a única pessoa que poderia fornecer aquilo ali para ele. O único. Então ele pede para quem? Para Deus. Ele não pede para Deus: Deus me dá um povo perfeito. Ele podia pedir. Para que pedir sabedoria para governar? Se ele poderia pedir um povo que fosse perfeito e que não precisasse de governo. Não seria muito mais, né? Não. Não. Porque ele reconhece que a resposta só pode vir por meio de Deus. Então ele fala: Deus, eu estou pedindo para você, porque só você é capaz de dar a resposta que eu preciso. Pare de procurar resposta em pessoas. Pare de procurar resposta em coisas. Não são elas que têm a resposta. Quando você procura em pessoas, quando você procura em faculdade, quando você procura em algo limitado, você está dizendo que são elas que são capazes de prover o que você precisa. E não são. Ah, Luísa, mas você está falando isso faz 5 anos? Está dando tudo certo faz 5 anos? Mas o quanto tempo isso vai se sustentar? Não estou declarando que você vai cair, mas eu estou te lembrando. Somente Deus é capaz de sustentar. Somente Ele tem a resposta de que você precisa. Somente Ele. Deus. Então Salomão aqui está dizendo assim: Deus, se não for você, não tem como. E essa deve ser a nossa atitude. Deus, se não for você, não tem como. Não tem como. Não faz sentido. Perceba que ele pede discernimento para governar. Discernimento ali na língua portuguesa, então essa palavra tem origem, na verdade, no latim, e ela significa colocar de parte, dividir ou separar. Ou seja, ele fala: Deus, me ajuda a separar, a avaliar, a decidir conforme o que é verdade. Não conforme o que é certo, conforme o que é errado. Me ajude a decidir conforme o que é verdade, conforme o seu coração, conforme o seu querer. Olha o que diz Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu, como mãe, eu, como mulher, planejo os meus caminhos, mas é o Senhor quem determina os meus passos. É o Senhor quem determina os seus passos. E olha isso aqui, o que diz em Provérbios 2, do 1 ao 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da onde que provém então o discernimento e o discernimento? Volta ali o último versículo 6. Da onde? Da boca de Deus. Quem que precisa te dar as respostas de tudo na sua vida? Deus. É só Deus quem dá conhecimento, é só Deus quem dá discernimento, é só Deus.
É só Deus. E por isso que eu coloquei ali o nosso primeiro ponto. Primeiro você precisa reconhecer, tá? Não sou eu. Não é com as minhas forças. Não é sobre mim. Não consigo. Depois que você faz isso, você consegue entender que é em Deus que você busca. Se você entende que é em Deus que você busca, você recebe que é Deus quem vai te direcionar. Que é Deus quem vai te responder. Porque vem da boca dEle. Da boca dEle. Sabe, seu marido, Deus já sabe quem é seu marido. Deus já sabe quem é sua esposa. Deus já sabe quantos filhos você vai ter. Deus já sabe o que eles vão fazer. Deus já sabe, Ele já tem uma palavra a seu respeito. Ele já sabe o que você precisa. Pergunte para Ele, alinhe a sua oração nele. Alinhe nele, na palavra. Na palavra. Perceba que é caminhando nessa direção que você agrada ao Senhor. Porque ali no versículo 10 de 1 Reis 3 diz: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. A sua oração, o seu pedido me agradou. Já pensou? Até me arrepia. O seu pedido me agrada. Por isso, ponto 3 é: não busque se beneficiar. Não busque se beneficiar. No mundo hoje, você se equipa, se prepara para que você cresça, para que você domine. Mas para Deus, você reconhece que Deus te equipou para que outros sejam abençoados. É diferente. Ah, Luísa, você está dizendo então que se em algum momento eu me capacitei, não era para mim? Para que eu pudesse. Se eu aprendi francês, espanhol, mandarim, inglês, russo, não era para que eu? Não. É para que outros sejam beneficiados. É aí que muda as decisões da nossa vida. É aí que mudam a maneira que nós vivemos. É aí que muda muita coisa. Olha de novo ali, 1 Reis 3, agora do 11 ao 13, diz: por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Volta ali o 11. Já que você pediu isso o quê? Um coração e discernimento para poder liderar, governar com sabedoria. Você não me pediu vida longa, nem riqueza. Perceba, Deus está olhando ali para Salomão e falou: Salomão, você não pediu nada para você. Nada. Nenhuma das coisas que Salomão pediu ali era para que ele se vangloriasse, para que ele usufruísse de alguma coisa. Ele pediu sabedoria e discernimento para liderar o povo que Deus tinha colocado ali perante ele. Não era a respeito dele. E isso revela muita coisa a respeito da natureza de Deus. Não é a respeito dele. Não é a respeito de nós. Não é a respeito do que eu quero. Ai, Luísa, mas eu não sei se eu faço isso, se eu não faço, eu não sei. Eu estou meio confusa ultimamente na minha vida. Quantas decisões você tem tomado onde você é o centro dessa decisão? Onde você vai sair ganhando? Ah, eu vou sair desse emprego aqui, porque aqui eu ganho R$500. E lá eu vou ganhar R$700. Tá, você está decidindo, então, uma decisão da sua vida está sendo tomada com base em R$200. Quem vai ser beneficiado? Aparentemente você. Agora, se você olhar e falar assim, não é a respeito disso, eu quero tomar essa decisão de trocar de emprego, porque talvez eu não seja mais necessário nessa empresa da maneira que eu estava sendo útil, mas eu quero ser. Eu preciso trazer alegria, eu preciso trazer lá naquele lugar, Deus está me direcionando. Perceba como em todos os momentos da sua vida, todas as suas decisões, você precisa decidir se é por você ou se não é por você. E Deus não... Imagina, gente, eu fico pensando assim, se Jesus fosse pensar somente nele, para benefício próprio dele, não faria sentido nenhum ele vir para a face da terra. Já estava tudo ótimo lá. Para vir fazer o quê aqui? Mas ele não pensou nele mesmo. Ele pensou em mim. Ele pensou em você. Não é a respeito de nós mesmos. Não busque se beneficiar. 1 Coríntios 10, o versículo 24 diz: ninguém, olha só, talvez alguns de vocês falem, nossa, está escrito isso na Bíblia. Tá. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso aqui é Bíblia, tá? Não é uma frase da Luísa. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
Por quê? É você mesmo quem produz o que é bom ou ruim para você? Não. O que você necessita vem de Deus. Então por que você precisa buscar o que é bom para você, se o que é bom para você, quem dá é Deus? Então você precisa gastar tempo e se preocupar com o quê? Buscar o bem dos outros. O tempo todo dos outros. Como receber? Como perceber? Como obter então a resposta que eu preciso, Luísa? Primeiro, reconhecendo que por você mesmo não é possível. Segundo, reconhecendo que somente Deus pode te dar a direção. Terceiro, buscando abençoar aos outros e não a mim mesmo. Quero lembrar, a resposta que você precisa talvez não seja a resposta que você quer. Talvez a resposta que você precisa não venha por meios que você imagina. Não venha por meios que você conhece, que você achava que ia prover para você. A resposta que você precisa se manifesta enquanto você está disponível para ser a resposta que outros precisam. Eu vou falar de novo, tá? Que ficou comprido e vocês estão me olhando, tipo... Eu vou falar de novo com muito amor e muito carinho. Prestem atenção nisso. Porque não é a respeito de mim, não é a respeito de você. É a respeito sempre do outro, é a respeito do próximo. A resposta que você precisa se manifesta enquanto você está disponível para ser a resposta que outros precisam. Porque não é a respeito de você. Não é a respeito de você mesmo. Nunca foi, nunca será a respeito de você. Reconheça que não é possível fazer pelas suas próprias forças. Reconheça que só Deus tem o sim da sua vida. Reconheça, aceite, receba que você é a resposta que outros precisam. Se Jesus estivesse buscando benefício próprio, ele jamais teria vindo à terra. Se Paulo estivesse buscando benefício próprio, ele jamais teria ido pregar as boas novas a todos. Se Noé estivesse buscando benefício próprio, ele jamais teria construído a arca. Por quê? Porque ele era tido como um louco. O que é chuva? O que é a arca? Mas ele, por temor a Deus, construiu. Se Abraão estivesse buscando benefício próprio, ele jamais sairia de sua tenda, do seu conforto, e iria para um lugar que nem mesmo ele sabia o que era. Olha lá o que diz Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde está indo. Imagina, vai para lá, tá bom. Para onde você está indo? Não sei, mas Deus mandou ouvir. Peace. Você percebe como caminhar com Deus é diferente? Ah, não, mas por que você está tomando essa decisão? Por que você está começando isso? Talvez naquele momento você não saiba dizer. Mas talvez Deus te deu a direção para começar aquilo. Talvez Deus te deu a direção para terminar aquilo. Talvez você está me assistindo hoje e está falando assim, eu não sei se esse ano eu faço intercâmbio ou não. Eu não sei se esse ano eu saio da minha empresa ou não. Eu não sei se eu termino meu relacionamento ou não. Eu não sei. Mas posso te dizer uma coisa? Em Deus você encontra essa resposta. Ele tem a resposta que você precisa. Pare de buscar em meios humanos. Pare de buscar em livros. Pare de buscar em pessoas. Pare de buscar em qualquer outra coisa que seja limitada. Somente Deus tem o que é necessário para a sua vida. Se abra a Ele, se entrega a Ele. 100%, tudo que você quer, tudo que você tanto almeja, tudo que você tanto sonha. Talvez você está me olhando e falando assim, Luísa, mas eu estou sonhando com a mesma coisa há tanto tempo. E eu não vejo acontecer. E as pecinhas não se juntam. E talvez você só quer chorar. E eu posso te lembrar de uma coisa, Deus tem a resposta que você precisa. Descanse em Deus. Escute isso enquanto você está procurando a resposta que você precisa. Você consegue se manifestar, porque a presença de Deus é manifesta através da sua vida. Você pode ser a resposta que outros precisam. Posso dizer uma coisa? O dia que eu entendi isso, eu ficava orando pelo meu marido. Orei bastante pelo meu marido, glória a Deus. E um dia eu falava, Deus, meu marido sábio. Deus, meu marido, não sei o quê. E tinha uma época que eu até falava assim, Deus, não sei se o Senhor me escuta, então eu vou até orar de joelho na minha cama, assim, ó. Às vezes meu pai entrava para me dar boa noite, eu estava lá de joelhos. Eu estou orando pelo meu marido. E por muitas outras coisas, é claro, né?
Mas um dia Deus falou assim: por que você fica tanto declarando coisas sobre o seu marido e você não recebe e começa a declarar a esposa que você será? E foi tipo isso, né? Falei, nossa, Deus, é verdade. Porque eu falo assim com Deus, né? Poxa, Deus, assim, né? Pare de ficar só declarando sobre seus filhos, declare que você é uma mãe assim. Você percebe? A gente tem mania de achar que as coisas são assim, deixa eu tentar explicar. Temos mania de achar que muita coisa gira ao nosso redor, né? A respeito de nós, a respeito de nós. Então Deus vai mandar um marido desse jeito, porque sou eu que quero. E no fim, Deus às vezes está procurando uma maneira de mudar algumas coisinhas em nós. Não para que seja o tempo certo de tal coisa acontecer. Não, não isso. Não olhando debaixo do sol, mas olhando acima do sol, tá? Eu e você já somos santos, irrepreensíveis, perfeitos, puros na presença do Pai. Mas a resposta que você precisa sobre a sua vida, sobre a vida do outro, sobre o planejamento da sua vida, sobre o carro que você quer, sobre a casa que você quer, é encontrada em Deus. E Deus pediu para eu lembrar isso para você nessa noite. Não se esqueça disso. A resposta que você precisa está em Deus. Reconheça a sua incapacidade. Reconheça que somente Ele pode te dar a resposta. Reconheça que somente Ele. E reconheça que o que você precisa fazer, você precisa olhar para outros e não buscar o seu próprio benefício. E quero encerrar, quero pedir uma gentileza de vocês colocarem de pé. Lendo Salmo 66, 16 ao 20. Todos vocês que respeitam a Deus, venham e escutem, porque vou lhes dizer o que Ele fez por mim. Com a minha boca o chamarei, com a minha língua o louvarei. Se as minhas intenções tivessem sido más, o Senhor não teria me escutado. Mas Ele ouviu a minha oração e me respondeu. Louvado seja Deus, que não se afastou de mim e que me mostrou o seu amor fiel. Vamos ler juntos ali os últimos 2 versículos, 19 e 20, por gentileza? Repita assim comigo. Mas Ele ouviu a minha oração e me respondeu. Agora repita, como se Deus tivesse ouvido a sua oração e respondido. Vai. Mas Ele ouviu a minha oração e me respondeu. Louvado seja Deus, que não se afastou de mim e que me mostrou o seu amor fiel. Amém? Amém. Pode aplaudir a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero só te lembrar. Deus te chama como parceiro para você investir em pessoas. Você é a resposta que alguém precisa. Amém? Continuem abençoados. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca